Olá, graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Muito bom estarmos aqui juntos de novo para meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Queria te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia ou você pegar o seu celular, o seu aplicativo. O importante é o conteúdo, concorda? E agora separarmos pelo menos os próximos 10 minutos para crescermos em graça e conhecimento na palavra do Senhor. Hoje vamos ler Lucas, capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Agora para tudo e vamos crescer em graça e conhecimento. Diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a outro servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Que coisa linda! Esse texto nos fala sobre a autoridade de Jesus, a submissão e o poder que Jesus tem sobre todas as coisas. O centurião era um soldado romano, era um oficial romano, encarregado por cerca de 100 soldados. Roma está controlando o território dos judeus. Os judeus tinham desavenças com os romanos, não gostavam dos romanos, pois os romanos estavam dominando. Era um povo que estava sob a autoridade dos romanos naquele momento, contra a sua vontade. Porém, esse oficial tem algo diferente. Esse oficial, mesmo com toda a autoridade e poder que ele tem graça no meio dos judeus. Ele, mesmo com toda a sua autoridade, ele conquista a graça, aquilo que não o poder o dá, mas o sentimento de amizade, de carinho das pessoas. Ele poderia impor tantas coisas, ele poderia se impor, ele poderia ser um homem extremamente autoritário, até usar de violência, porque tudo isso poderia lhe caber através da posição que ele se encontrava. Mas ele era um homem que tinha temor a Deus, por isso ele cuidava do povo de Deus. Ele via que o judeu era o povo que Deus havia escolhido, então ele tinha um temor no seu coração. Os anciões gostavam dele, ele mesmo, o centurião, sem que ninguém lhe pedisse, ele edifica uma sinagoga para o povo judeu. Ele cai na graça. A gente vê aqui esse centurião tem uma relação boa com os seus soldados, porque diz aqui que um dos teus servos, um servo, estava doente. E ele se compadece desse servo. Ele sente a dor do seu servo, ele se humilha. O centurião pede favor aos judeus, o centurião pede favor a Jesus, pede a graça de Jesus. Ele poderia mandar: vai lá, busca aquele nazareno. Não, mas ele se compadece. Há uma grande diferença sobre autoridade e autoritarismo. E é o que nós vemos aqui. Sabe, tem gente que só porque tem um cargo, só porque tem uma posição diferente,
Acha que é revestido de toda a autoridade ao ponto de mandar e desmandar. Não adianta. Submissão é algo que a gente conquista com carisma. A autoridade verdadeira não é aquela que manda, desmanda e obriga. A autoridade verdadeira é aquela que cativa os outros à sua autoridade. É aquele que ama a todos. E as pessoas se submetem por prazer. Existem casamentos que o homem coloca na cabeça e diz: ah, não, mulher, você tem que ser sujeita a mim. E é uma catástrofe. É um torturador de mente, é um homem bruto, é uma pessoa extremamente ignorante. Mantém ali cativo. Nós temos visto isso continuamente nesses últimos tempos. Quando na verdade ele esquece que ele tem que ser o cabeça e amar a esposa como Cristo amou a igreja. Dar o seu corpo pela tua esposa, dar a sua vida por sua esposa. Autoridade sem amor é autoritarismo. E no dia da necessidade, não do centurião, mas do servo do centurião, olha que homem! Ele vai e roga aos anciões, e os anciões rogam por Jesus pelo oficial. Será que tem quem rogue por você? Será que nessa vida você tem relacionamentos ao ponto de, nas suas necessidades, os outros intercederem por você? Nós precisamos ter esse tipo de relacionamento. Existem pessoas que, se hoje caírem numa cama, não tem quem limpe a bunda delas. Desculpe o palavreado, mas é isso, não tem quem as limpe. Porque foi cultivando relacionamentos em cima de autoritarismo, de orgulhos, de vaidade, e no dia da necessidade não tem quem interceda. Mas esse centurião tinha quem intercedesse por ele, então ele foi, enviou homens até Jesus, e Jesus, claro, se prontificou em ir até a casa dele, mas antes de Jesus chegar à casa dele, ele fala: não, eu não sou digno que ele entre na minha casa. Às vezes a gente, por vaidade, a gente acha que a gente pode tudo e merece todas as coisas, mas esse homem também mostra quão humilde era o teu coração. Ele diz: eu não sou digno que entres debaixo do meu teto. Mas só que ele reconhece aqui o que ninguém havia reconhecido antes, que Jesus tem poder sobre todas as coisas. Ele reconhece que Jesus é a autoridade suprema acima de todas as coisas. Ele está declarando que Jesus é o enviado de Deus, é a própria autoridade de Deus. Ele está declarando que Jesus é o ungido de Deus, que com apenas uma palavra tem poder de transformar vidas. Ninguém havia declarado isso de Jesus até então. Tanto é que Jesus fica admirado da fé desse homem e diz que em toda Israel não viu fé como a deste homem. Gente, peraí, deixa eu te falar. Em Israel ali havia João Batista. A fé desse centurião foi maior que a de João Batista. Havia Marta e Maria. A fé desse centurião era maior do que a de Marta e Maria. Havia Maria, mãe de Jesus. A fé desse centurião era maior do que a dela. Porque ele disse, e Jesus não mente, que ainda nem em Israel tem achado tanta fé. Maria teve encontro com o anjo, pariu o próprio Senhor, creu. João Batista batizou Jesus, viu a pomba, teve as revelações do Senhor, estava crendo. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse centurião não precisou ver para crer. Esse centurião sabia sobre a autoridade. E ele mesmo declara: eu tenho pessoas que eu me submeto e pessoas que se submetem a mim. E eu sei muito bem o que é autoridade. E eu reconheço que esse Nazareno tem autoridade do céu para fazer prodígios na terra. Que maravilha! Sabe, hoje eu e você não vê Jesus, mas há o Espírito Santo que intercede por nós e habita em nós. E mesmo sem poder ver, sem poder tocar, eu creio que Jesus pode operar na minha e na sua vida. Pense nisso. Creia na autoridade do Senhor. Mesmo que você não possa ver, mesmo que você não possa tocar, Ele tem autoridade para operar. Descanse nisso. Pense nessas coisas. Que a graça, a paz esteja sobre você. Em nome do Senhor Jesus,
aquele servo foi curado pela fé do oficial. A fé em Cristo e na autoridade dele opera milagres extraordinários. Basta crer, se submeter, acreditar. Um abraço a todos vocês. Um abraço ao apóstolo Ricardo, da Igreja Bethesda. Um abraço a todos vocês que têm compartilhado e ouvido este evangelho. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube Rodrigo Barbosa. Ative o sininho, acompanhe os outros episódios anteriores. E vamos a cada dia crescendo na palavra. Até a próxima.